Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Eu sou Líbia Baúr, jornalista e diretora de comunicação do IGELP, e hoje receberemos a convidada Muna Omran. Ela é culturalista, escritora e também cofundadora do GEPOM, o grupo de estudos e pesquisas sobre Oriente Médio. O tema da live de hoje será islamofobia e radicalismo no mundo islâmico. Quero dar aqui as boas-vindas à professora Muna, agradecer a ela a oportunidade de poder entrevistá-la e ter aceitado o convite. Professora, tenha uma boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito me lisonjeia estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, a primeira pergunta, professora, diz respeito à islamofobia num contexto mais geral. Como que ela ganhou tanto espaço no mundo moderno e como que a comunidade islâmica ela tem lidado com isso? Tanto a comunidade islâmica aqui no Brasil, quanto a comunidade islâmica no Ocidente em geral. Eu vejo o seguinte, né? A questão da islamofobia, ela sempre existiu. A diferença é que hoje ela é denunciada, ela é dita, né? Os muçulmanos, no Brasil principalmente, a comunidade que eu mais conheço, durante muito tempo ou não compreendia, ou não comentava, ou naturalizava alguns preconceitos, né? Fosse pela comida do halal, fosse pela vestimenta. Então, havia uma certa naturalização desse preconceito, e como erroneamente muita gente pensa, né, o Ocidente, o Brasil, no caso, é muito preconceituoso em relação a qualquer minoria religiosa. E isso foi ganhando força. O que eu vejo é que isso acabou ganhando um espaço maior. É claro, tudo é muito construído. Ninguém fica islamofóbico de um dia para o outro. A islamofobia ela não surge, né? Então, a construção disso ela foi ganhando força a partir dos atentados de 11 de setembro. Foi quando o Islã ficou mais no centro do mundo, né? Quer dizer, começa antes, mas o 11 de setembro eu vejo como ele um grande divisor de águas desse processo que já estava em construção, e aí ele acaba se concretizando a partir de 2001. Então, eu vejo que, inclusive, a diferença é que em 2001 as pessoas pouco falavam. E hoje o que nós temos? Nós temos, inclusive, muitos estudiosos se dedicando a isso, aqui no Brasil, principalmente, né? A questão do surgimento da islamofobia, denúncias, né? Existem pesquisadores que estão fazendo campo, e quanto mais se falar no assunto, eu vejo sempre como um lado positivo, porque significa que ele acaba sendo caminhando para uma solução, caminhando para esse desconforto que pode gerar, ele pode ser resolvido. Sim, e porque o termo xiita, em específico, a gente estava falando da islamofobia agora centrando nessa segunda maior vertente do Islã, por que esse termo ele se tornou tão pejorativo aqui no Brasil com o passar do tempo e no Ocidente em geral? E eu queria saber se você acha que isso tem alguma ligação com a Revolução Islâmica do Irã lá de 1979. E aí, se a senhora puder dar um contexto do que foi a Revolução Islâmica e qual a importância dela para os xiitas do Oriente Médio, eu agradeço. Bom, vamos lá. Eu acho que a Revolução Iraniana, em 78, ela coloca em evidência uma divisão dentro do Islã, que era uma divisão de caráter, né, doutrinário, de caráter de pensamento mesmo, né? E que quando vem a Revolução, ela vem e expõe isso. É claro que a partir desse momento a gente acaba tendo uma mudança no jogo da geopolítica, a gente acaba tendo a entrada desse ator, desses atores internacionais como o Irã, na figura do Ayatollah Khomeini, e começa a se falar muito desse filme. A Revolução Iraniana ela acaba tendo um aspecto, quando ela entra em ação, quando ela coloca
o xiismo em evidência, ela também está fazendo também que esse jogo do Oriente Médio se transforme. E aí, mais tarde, a gente vai ter a formação de um arco xiita, né, que vai envolver a Síria, o Irã e o Hezbollah no Líbano, como, como estrategistas de determinadas decisões em relação à questão política mesmo. Então, a gente começa a ter então, em 78, eu vejo que essa construção em relação. Aí a gente volta à questão da islamofobia, ela já começa em 78, mas ela não começa colocando todos no mesmo contexto, todos os muçulmanos no mesmo contexto. Ela começa colocando o xiita como a margem do Islã. E aí, por conta disso também, a gente começa a ter acaba havendo uma radicalização da revolução, no sentido, né, quando a gente tem a invasão a ocupação da embaixada americana em Teherã, começa todo esse processo de denegrir essa imagem do xiita e do Islã, associando a questão do bárbaro. Isso também foi o que eu falei, isso não surge em 78. Isso é construído, tá todo num processo, tudo é um processo, né? Então, esse processo, ele também, a revolução, ela faz parte desse processo, e aí ela coloca em evidência uma coisa que já estava silenciada, numa produção silenciada, ela passa a ser uma produção mais exposta, né? Mais canalizada, inclusive. Isso tudo começa também, quer dizer, o olhar ocidental vai contribuir para americano, né, quando ele tem a sua embaixada ocupada. Então, eles também começam com o processo dessa associação do Islã e do muçulmano bárbaro. Construção esta que ela começa também a estar lá atrás. Se nós olharmos os filmes de Hollywood, tem até trabalhos sobre isso, né? Isso não é uma coisa minha, né? A gente começa a ver também a substituição do índio, do Apache com o cowboy, pelo muçulmano e o herói do FBI, ou da CIA, ou da Scotland Yard. Então, também tem essa visão, né? Tanto que a gente, quando vê no cinema, a representação que esses atores são, como esses atores são apresentados, sempre sujos, sempre com uma barba mal feita, uma barba mal aparada. Então, vai construindo isso. E quando chega a Revolução Iraniana, é como se estivesse corroborando o que a ficção já mostrava. E aí, a partir daí, tudo que aparentemente, né? Então, começa a se ter uma leitura do Islã, do xiismo, como algo radical. E é nesse contexto que as pessoas começam a associar, a pensar muçulmano, xiita, logo radical. Essa construção ela perdurou, sobretudo nos anos 80, aqui no Brasil, um determinado partido político, uma ala mais radical, vai ser denominada como os radicais, os xiitas do partido tal. Então, sempre associando aqueles que querem fazer, e mais grave, fazer valer a sua vontade, a força, seja ela uma força física, seja lá. Então, sempre também vai estar associado à ideia do arruaceiro, daquele que vai sair quebrando tudo. Então, e hoje, lamentavelmente, durante um tempo isso passou dessa forma, e recentemente surge de novo a denominação de xiita, quando alguém quer se fazer uma referência a algo radical, ressurge, né? Eles trazem esse lado e mostrando uma total ignorância, né, em relação à questão do Islã, sem saber exatamente, né, radical em quê. Né? Isso qualquer lado, seja sunita, seja xiita, o que é ser radical? Então, também nós temos que olhar a esse conceito, né, do radicalismo, radical às custas de quê? Para quem e por quê? Isso tudo está corroborado, aí eu vou falar no Eduardo Said, né, no seu orientalismo, nessa construção que o Ocidente deseja em relação ao Oriente. Não por acaso, nós começamos também, né, então,
sempre uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Ligada nessa concepção do radicalismo, do xiismo radical, que todas as mulheres muçulmanas são xiitas, porque todas elas usam o véu, usam hijab. Né? Isso, as pessoas também deixam de perceber que não é uma. Não é a mulher, a gente sabe que o próprio Alcorão orienta a mulher se proteger, a mulher se cobrir, mas depende do que cada um está dentro de si. Então, isso também, aí você vê, né, a islamofobia acaba surgindo por conta desse olhar que o Ocidente constrói do muçulmano radical, entre aspas, né, desse muçulmano xiita, entre aspas, o intolerante, e isso tudo a reboque da Revolução Iraniana, que tem um radicalismo maior, e depois vai se comparando. Né? E a mídia nacional e a internacional, elas também não poupam. Né? A gente pode lembrar também que durante o Ashura, sempre passava na televisão manifestações, né, da autoflagelação, como se todos os muçulmanos fizessem, sem mencionar, por exemplo, que o autoflagelo, da maneira que acontecia, era proibido, mas assim mesmo a prática religiosa das pessoas elas acabavam fazendo. Então acaba tendo uma mistura de canais aí, e para o Ocidente ele não consegue diferenciar. Por exemplo, a gente está vivendo isso agora, né? Quando a gente fala em Afeganistão, todo mundo vai achar que tem gente que pergunta se no Afeganistão fala o árabe, se o Afeganistão está no Oriente Médio, enfim. Então tem toda um desconhecimento sobre a região e sobre os temas que envolvem a região, como, por exemplo, no caso do Islã, e principalmente no caso do Islã xiita. Isso é reforçado também quando nós temos a guerra, depois, né, na guerra libanesa, na guerra civil libanesa, quando o Hezbollah entra também, né, mais para meados, né, do meados da Revolução para o final, quando ele surge, e também começa a ser associado à ideia de terrorista, erroneamente, começa a ser associado a ações bárbaras. Então, é que eu falo, tudo é uma construção da mídia. O Eduardo Said, inclusive, ele tem também um trabalho, né, Covering Islam, né, cobrindo o Islã, que ele faz também uma análise sobre isso. Exatamente, professora, ótima observação. E agora eu queria saber qual o papel dos xiitas no combate a grupos terroristas no Oriente Médio. Né? Você citou a questão do Líbano, e agora a gente pode até citar como exemplo alguns movimentos de resistência durante a Primavera Árabe, né? Como está acontecendo hoje na Síria, no Iêmen e até mesmo na Palestina. E eu queria saber, na sua opinião, por que isso não é divulgado na mídia? Bom, vamos lá. A gente sabe, por exemplo, né, na Guerra Civil Síria, uma grande participação, quer dizer, quando o Estado Islâmico começa a ser enfrentado, inclusive eu estava no Líbano em 2016 e eu via quase que diariamente o Hassan Nasrallah na televisão, na tomada de Alepo, dizendo que eles estavam, porque são 8 mil homens que o Hezbollah manda para a Síria para ajudar a tomarem Alepo, a retomarem Alepo do Estado Islâmico. Então, a gente via toda uma mobilização, inclusive com apoio da população, né? A população apoiando essas iniciativas. Então, a gente começa a ver também uma mudança, né? Quer dizer, não que estejam mudando a imagem, mas a gente começa a ver esse combate e que acaba sendo vitoriosa, né? Contribui para a vitória, para a vitória da Síria, para a vitória da retirada, do recuo, né? Retirada não, do recuo do Estado Islâmico na Síria, que acaba perdendo praticamente, né? Perde não só território, como também toda a sua força. O fato disso não ser divulgado na mídia, a gente também sabe, quer dizer, uma coisa que eu estou percebendo agora, com os eventos do Afeganistão, uma pequena e leve mudança. Né? Então, eu acho que quando não aparece na mídia, primeiro eu encaro, claro que tudo tem um comprometimento ideológico.
Para alguns setores, talvez não interesse que isso apareça. Para outros, há um total desconhecimento do tema, né? Não vai vender. Infelizmente, né, nessa lógica capitalista que a gente vive, vende a tragédia que vende. Né? Então, não vale dizer que o xiita contribuiu para a expulsão do Estado Islâmico. Essa manchete não chama atenção. O que chama atenção é botar o Estado Islâmico decapitando as pessoas em nome de um suposto Islã. Fora isso também, eu vejo também que durante muito tempo havia iniciativas tímidas da própria comunidade xiita em relação à divulgação, em relação a propagar, né, essas ações políticas desses atores, né, internacionais. Então, quando tem também o Sheikh Mohammed na Arábia Saudita, quando ele é executado, a gente vê uma mobilização, e aí sim, nesse momento, a gente vê na imprensa uma outra abordagem. A imprensa começa a perceber, inclusive isso também já começa em 11 de setembro, estou falando da imprensa ocidental, ela começa a perceber algumas nuances dessas diferenças, e hoje eu tenho assistido, né, os telejornais, e é muito interessante a abordagem que eles têm feito, né? É inevitável não falar no Talibã, a gente tem visto como alguns comentaristas têm tido cuidado de sempre dizer, né? Eles têm uma leitura radical, mais radical do Islã, eles não representam o Islã. Então, eu acho que isso é positivo, mas isso também acaba. Eu acho que está muito na mão da comunidade. A comunidade, no caso xiita, ela teria que ser assim, agressiva no sentido, né, mais contundente na divulgação disso. E como é que seria essa divulgação? Acho que a mídia social, hoje as redes sociais estão aí para isso. Eu já vejo, né, a gente está aqui, já existem canais, então só precisa de um plano de marketing, vamos assim dizer, para essa divulgação estar presente. Né? É claro que essas forças, as forças externas, elas são muito fortes, mas a partir do momento que nós começamos a colocar, então tem que ser tudo muito didático. Uma ocasião me perguntaram, minha família do Líbano, me perguntaram se quando eu chegava no Líbano eu tinha que usar, a frase foi essa: você usa burca quando chega no Líbano? Então, há total um desconhecimento em relação, inclusive, à questão da mulher, em questão da vestimenta, como se as questões de opressão se resumissem ao uso do véu. Se saindo de um país para um outro, teria que entrar. Eu falei, né, aí tem que ser didático e explicar o que é o Líbano, como o Líbano é constituído, ou como a Síria é constituída, como a Palestina é constituída, que tira, mostrando. Então, quando você até fala que você, no meu caso, eu sou muçulmana, nossa, mas você é muçulmana mesmo, você não está coberta. No dia que eu achar que dentro de mim eu estarei preparada para usar o hijab, eu não terei nenhum problema para isso. É uma questão porque é isso que o Alcorão, é isso que os ensinamentos do profeta nos colocam. Não é uma imposição. Né? Chega um momento que a gente vai se sentir, vai querer usar. Inclusive, muitas vezes eu até uso, não aqui, mas quando eu viajo, porque também tem isso, né? O ambiente, ele te proporciona, ele te possibilita isso. Então, eu não sei se eu me estendi, não sei nem se eu respondi, mas se eu não respondi, você me pergunta de novo que eu volto. Não, tá mais do que respondido aqui. A gente está dentro do tempo da live aqui, a gente não está se estendendo nem nada, tá muito bom, inclusive. E você falou de uma coisa que seria até o tema da minha próxima pergunta, professora, que era exatamente sobre isso. Como que a gente pode educar a população, não só brasileira, mas em geral, a população ocidental, sobre os xiitas, sobre a mulher muçulmana, sobre o Islã em geral? Agora a gente está vendo essa questão acontecer lá no Afeganistão, e eu também percebi que as pessoas tomam um pouquinho mais de cuidado ao falar dessa questão da mulher, ao falar desses grupos terroristas, só que eu acho que a gente precisa ainda assim mudar muita coisa. Eu, esses dias, abri as redes sociais, vi muitas notícias, até notícias falsas sendo espalhadas sobre a questão da mulher no Afeganistão e a questão da burca,
Mas ainda assim eu percebi muito mais comentários positivos, né, em relação a isso do que comentários negativos. Então, na sua opinião, como que a gente poderia educar as pessoas sobre essas duas possibilidades, né, Islã e Xismo? Por onde que a gente deveria começar nesse Eu acho caso? assim, primeira coisa, uma coisa que eu aprendi e que eu sempre, né, pratiquei, é quando, né, meu avô era uma pessoa muito religiosa, né, lia muito, ele sempre nos dizia o seguinte: é, somos um único povo, né? O Alcorão, tem o nosso livro sagrado é o mesmo, a nossa charreda é a mesma, os pilares são os mesmos, Rasulna, né? O nosso profeta é o profeta de todos os muçulmanos. Então, primeiro passo a gente tem que fazer entender que dentro da doutrina geral, as práticas elas podem estar um pouco diferenciadas, mas dentro de uma doutrina geral, nós somos uma religião única, né? As manifestações, né, essas divisões, elas aconteceram, e elas existem, né, mas elas não precisam ser radicalizadas. Então, acho que o nosso papel principal é a não radicalização. A não radicalização, ela inclui o seguinte, ela inclui mostrar isso que a gente está conversando, né? Esse canal, por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso tinha que se multiplicar com outros centros culturais xiitas, né? Trazerem diferentes vozes, darem esse espaço da diversidade. Ainda bem que há toda essa diversidade de pensamento, tudo com muito respeito, né? Tudo sem ferir, né, ninguém. A questão da mulher, e aí é uma coisa interessante, que as pessoas, né, têm me perguntado muito, né, eu trabalho com questão de gênero do mundo árabe, não necessariamente Islã. Existem muitas pessoas muito mais competentes fazendo esse trabalho. Mas eu sempre cito o seguinte, né, leiam Fátima Mernissi. Está traduzido para o português, e vocês vão entender que é possível ser muçulmana, né, e sabe, conquistar os seus direitos e conhecer os seus direitos e lutar pelos seus direitos, porque o próprio Alcorão ele dá ele sustenta esses argumentos. O que falta para as pessoas, né, é conhecimento mesmo. Então nós podemos, né? Então eu sempre também digo, agora também com essa questão do Afeganistão, e eu sempre pergunto de que mulheres nós estamos falando, né? As mulheres, né, no caso de qualquer local, nós sabemos que as mulheres mais vulneráveis economicamente são as que mais sofrem todo e qualquer tipo de repressão. As mulheres mais vulneráveis economicamente, do interior, de uma área rural, elas também vão sofrer muito mais a opressão, mas isso não precisa necessariamente ser muçulmano. Isso está presente em qualquer sociedade, nas ocidentais. Eu também sempre digo o seguinte, quando começam a falar da opressão da mulher, eu sempre digo no Islã, ou então, quando muitas vezes trazem o caso das iranianas, né, porque num primeiro momento da Revolução, as mulheres iranianas usaram o chador como uma forma de reforçar a sua identidade. Né? Depois é que tomou outro rumo, acaba sendo, acaba sendo obrigatório, mas, de qualquer maneira, uma coisa também que eu sempre chamo a atenção é para o fato que, dentro do próprio Irã, as mulheres têm o papel de destaque. Né? As mulheres ocupam posição nas universidades, ocupam posição no governo, né? Tem uma representatividade. É uma coisa também que eu percebo, né, que a gente sabe, independente de qualquer país muçulmano, os países muçulmanos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, na Arábia Saudita existem cotas para mulheres, elas não são preenchidas, mas existem. Então, a partir do momento que começa a existir, a gente tem a abertura para fazer o trabalho. E eu sempre falo na questão da opressão feminina, um país como o Brasil, em que precisa de uma lei para proteger a mulher, né, que é a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, é porque as coisas para a mulher nesse país não estão muito bem. Então, fazer uma comparação em relação à opressão,
a essa sociedade patriarcal, que ela está presente no Oriente e no Ocidente, e que nosso papel é justamente apontar e denunciar e dizer e usar esses canais que nós temos hoje em relação a isso, a gente também dizer o seguinte, né? Essa opressão ela não tem lado, ela não é nem oriental nem ocidental, ela existe contra a mulher. Claro, cada uma conta com a sua especificidade. Cada país desses do mundo árabe vai ter uma agenda própria feminista, né? Essas vozes femininas elas estão sendo ouvidas. Há abertura para isso. Então, no caso, assim, quando as pessoas. Então, eu sempre gosto de deixar muito claro: opressão feminina, vamos falar agora do Afeganistão, quem são essas mulheres? Né? A opressão ela não está apenas na forma de. Sabe, reduzir muito uma mulher, reduzir muito a opressão feminina contra a mulher a um tecido na cabeça. Porque a gente vê, inclusive eu sempre falo, né, no Líbano, eu falo sempre do Líbano, que é o país que eu conheço bem, tenho experiência, né, de vivência lá. Uma ocasião tenho uma foto que eu adoro, né, que eu até tirei, duas moças entrando na Zara, em Beirute, aparentemente duas amigas, porque elas conversavam, né, não sei se elas eram parentes ou não, mas uma com hijab e a outra sem hijab, entrando numa loja, conversando naturalmente. Você vai para os clubes, você vê meninas com hijab, meninas sem hijab, conversando, dançando, se divertindo, conversando com rapazes num ambiente muito familiar. Então, dizer que por causa de um pedaço de tecido vai oprimir, isso é sinal de opressão. A opressão, ela está, se ele é imposto, se ele não dá o direito à escolha, aí sim é a opressão. Né? A violência doméstica. A gente sabe que o próprio Alcorão, em muitas passagens, ele condena a violência. Né? O Alcorão, no primeiro momento, ele legisla em favor da mulher. Ele coloca, ele dá direitos a ela que naquela Arábia pré-islâmica não existiam, que um camelo, né, valia mais que uma mulher. Então, enfim, a gente começa a ver essa sociedade, ela não parou nisso, ela foi se transformando, ela foi se aprimorando. Esse discurso que o Islã retira, então, não, mas isso foi no século VII. Não, ele foi também se ajustando, se adequando às interpretações, e isso é possível. O diálogo ele possibilita isso. Então, eu vejo quando a gente. Então, eu acho fundamental os canais abertos, eu acho fundamental ouvir vozes, mesmo que elas sejam dissonantes. Eu acho importante o bom uso das redes sociais. Então, isso é uma maneira que ajudaria, e no caso do xiismo, usar essas ferramentas. Né? Eu sempre também digo assim, quando as pessoas falam assim, porque os xiitas são radicais, radical em quê? Né? Eu não posso pegar o exemplo, um único exemplo. Né? Radical por quê? Há coisas que podem ser debatidas? Claro que há. Né? A gente sabe que há, a gente sabe que é necessário, a gente sabe que a opressão ela está presente, mas é uma opressão de uma sociedade patriarcal geral. Não é mérito ou demérito dos países árabes ou dos países muçulmanos. Muita coisa tem que ser. A gente sabe da questão da violência. A pauta feminista no Líbano, ela é bem interessante, né? Uma das coisas que já conquistaram a idade mínima para o casamento, 21 anos de idade. Eu sei que também a idade mínima em outros países, ela também já existe para o casamento, independente da religião, né? Apesar do Líbano ser um país estruturalmente, a estrutura do Estado é um Estado confessional, mas as leis elas acabam sendo aplicadas a todos. Então, a idade mínima, o direito a pedir o divórcio, a mulher pedir o divórcio, o direito à guarda dos filhos, são conquistas que estão acontecendo. Agora, não vende, né? Não dá manchete de jornal. O que dá manchete de jornal é dizer que a mulher foi apedrejada, quando a gente sabe que o apedrejamento também já deixou de acontecer em muitos países. Então, eu acho que seria isso.
Não sei também se eu respondi, que eu acabo me perdendo quando eu começo a falar. Aí o seu papel, Lívia, é me dizer. Não, tá ótima, professora. A gente está caminhando aqui para o tempinho da live, que já está dando uma meia hora, e eu queria te fazer uma última pergunta, que se encaixa nessa questão da islamofobia, do xiismo, mas que eu acho que é a pauta da semana e a gente não poderia deixar de falar sobre. Com a situação caótica, né, que o Afeganistão, que a gente viu no Afeganistão essa semana, que foi manchete em todos os jornais, está passando na mídia, você acredita que os xiitas eles sofrerão uma retaliação dos extremistas do Talibã? E como que vai ficar o futuro, né, dessa minoria no Afeganistão e principalmente das mulheres nesse país, com esse novo governo que é radical, mas promete aí voltar com algumas mudanças, apesar de não ser muito confiável. E aí, se a senhora já quiser partir para suas considerações finais, né, já que é a última pergunta, aí Eu acho já o pode seguinte, ficar à vontade. os xiitas sendo minoria, é claro que, lamentavelmente, eles terão muito a perder, né? A gente sabe que é uma minoria que ela vai ser perseguida, como aconteceu, como era a proposta do Estado Islâmico na Síria, como acontece na Arábia Saudita, né? Então, a gente sabe que há uma apreensão, há uma tensão no ar, né? E, infelizmente, eu não acredito que os xiitas sejam poupados nesse novo governo. É claro também que o mundo não é mais o de 2001, né? Não é mais de 96. Tanto é que hoje, né, as mulheres que conseguiram sair, elas estão falando. A gente vê reações internas. Então, o que eu vejo que se desenha no Afeganistão é uma guerra civil, caminha para uma guerra civil, porque eu, pessoalmente, eu não acredito nesse discurso moderador, tanto que hoje, nas primeiras manifestações, eles já partiram para a força, então eu não consigo ver moderação, não acredito, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a sociedade civil, e aí eu tenho dito isso em vários, né, espaços que eu estou participando, não só por causa, não por causa do Afeganistão, né? Como eu falei, eu não sou especialista em Afeganistão, mas a gente estuda Oriente Médio, a gente começa a ter, né, esse contato, principalmente na questão de gênero. Então, eu não vejo que caminhe para seja uma tomada tranquila, vai haver, duro dizer isso, derramamento de sangue, e isso, mas também nós também temos nesse contexto novos países com novas configurações, né, com novos pensamentos surgindo. Então a gente, né, quer dizer, vamos ver o que pode acontecer, mas eu acho que é urgente as meninas, as crianças serem protegidas nesse país. Lamentavelmente, a gente sabe, né, o que pode acontecer a elas. A gente sabe que o tráfico de meninas pode crescer desproporcionalmente, e eu digo, nós estamos falando principalmente das mulheres mais vulneráveis economicamente, porque quem pode já está conseguindo sair, né? E eu espero que todas consigam. Se nada for feito, tem que ser feito. Mas eu vejo como então, e eu também sempre digo o seguinte, né, na questão da islamofobia, nós temos também que pensar nessa, vamos assim dizer, na xiisfobia, né, que alguns grupos religiosos do Islã têm em relação aos xiitas, que vão sempre, independente de questões políticas, né, os xiitas serão sempre as primeiras vítimas. E quando os xiitas conseguem um espaço político de destaque, como acontece no Irã e como acontece até mesmo dentro do Líbano, com Hezbollah, a gente vê, né, todo um bombardeio por conta disso, toda uma tentativa de enfraquecer esses grupos e a hegemonia do poder continuar com outros. É claro que a questão ela não se limita às questões confessionais. A gente tem que saber que também que nessa disputa de poder, a gente sabe que também tem uma disputa de poder pelo poder econômico muito grande, né? E que é claro que a instabilidade
ela beneficia vários, né? E eu vou ser até, né, muitas vezes as pessoas falam assim, tudo pela causa palestina. Lamentavelmente, no mundo árabe, a última questão a ser discutida é a causa palestina. Isso eu falo com muita dor, porque ela também não está na pauta. Ela só entra na pauta quando é conveniente. Então, eu vejo, né? Então, para o futuro dos xiitas no Afeganistão, eu, infelizmente, não vejo que será uma vida pacífica para eles. No contexto geral, eu acho que o Afeganistão vai partir para uma guerra civil, né? Porque, como eu falei, o mundo é outro, a população civil está reagindo, o Talibã está reagindo. Em relação às mulheres muçulmanas como um todo, eu acho que nós conquistamos muitos espaços, ainda é pouco, mas se conquista esse espaço. Mas isso não é um problema do Islã, né? A dificuldade de acesso ela está justamente na questão dessa sociedade com patriarcado muito estrutural. Então, não é uma questão só de muçulmanos ou não muçulmanos, ou xiitas ou não xiitas. Então, eu espero que não vejo a islamofobia. Uma vez eu sofri falar em islamofobia, eu sofri, né? E na época, naquele momento que eu sofria, eu entendi, né? Porque até então eu não tinha experienciado, eu não tinha vivenciado. Eu estava numa mesa de restaurante comemorando um aniversário de uns amigos, de um casal de amigos. E aí um amigo meu falou assim: fulana, essa aqui é a Muna, ela é muçulmana. E aí essa pessoa olhou e falou assim: você está brincando, não pode ser. Por quê? Eu falei: mas por que não pode ser? Você não está com um pano na cabeça, foi a resposta. Eu falei assim: pois é, mas isso não quer dizer que eu não seja. E por que você não... Mas eu não gosto de muçulmano. Eu falei: mas por quê? Porque eu não gosto, eles saem explodindo todo mundo. Aí eu me perdi o humor, né? Eu falei: então se prepara, que daqui a pouco a mesa aqui vai explodir. Esse tipo de fala eu já tinha ouvido antes. Eu cresci ouvindo isso. Eu conheço pessoas da comunidade muçulmana que não diziam que eram muçulmanos, que não comiam a carne haram, né? Só comiam halal por causa de questões de estômago. Não, é uma questão de princípio religioso, né? Então, mas isso tudo um receio dessa proteção, de sofrer algum tipo de preconceito. Eu acho que hoje nós avançamos bastante. Nós temos que falar mais. Eu aplaudo e parabenizo quem está na linha de frente dessa luta, né? Eu procuro contribuir com pouco que eu posso, mas, né, nessa luta, somando a minha voz, mas eu sei que tem vozes muito mais fortes, fazendo um belíssimo trabalho. E nós temos que... Aí eu vou fazer um pedido de mulher para, né, que deem mais espaço para nós mulheres em canais como esse, né? Que façam eventos, né, temas, que as mulheres falem, né? Não sejam também os homens, né? Não seja tão misturado, mas vamos dar esse protagonismo. Eu acho que ele vai ajudar bastante. Não sei se eu também te contemplei com a resposta. Contemplou, está mais do que contemplada, professora. Já está chegando aqui um tempinho da nossa live, mas foi um forte relato. Acho que de todos que passaram aqui até hoje, esse relato foi mais forte, né? Até porque é um relato pessoal. Mas que bom, né? Que fica aí esse relato gravado, porque é um dos temas, né? Que contemplam aí essa série de programas que a gente está falando. Então, a gente está chegando aqui agora ao fim de mais uma live. Quero, de novo, agradecer aqui a participação da professora Muna e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live hoje. E não se esqueçam de seguir curtindo e compartilhando. Conheçam o nosso instituto, o IGELP. Temos uma página aqui no Facebook, lá no Instagram. E é isso. Tenham uma boa noite e até breve. Salam alaikum. Obrigada. Aleikum salam, e muito obrigada aí
E parabéns pela iniciativa de vocês. Imagina, obrigada a você por ter aceitado o convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.